Bom dia, mais uma semana se inicia e eu queria compartilhar mais um pouquinho a respeito da palavra do Senhor com vocês. Na semana passada, eu fiquei pensando muito a respeito de onde a nossa mente está, né? Eu escuto muito uma pregadora que diz assim, aonde a mente vai, o homem vai atrás. E eu pensando nisso, eu fui num culto na minha igreja, em que a pastora Grace, a minha pastora amada, começou a falar um pouco da história de Davi. Eu pensei que ela ia falar, como sempre a gente escuta falar, né, desde criança, a gente já escutou essa história em muitas versões, mas ela enfatizou a palavra do Senhor em apenas um versículo, lá em 2 Samuel, ou lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 16, que diz assim: Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nesse versículo aqui está dizendo que o filisteu, o gigante Golias, ele ia toda manhã e toda tarde amedrontar o povo do Senhor. E o povo, ouvindo isso, começou a ficar com medo. Quando Davi chega, né? O Davi ele pergunta: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Né? Vem com toda a autoridade falando, porque Davi não se deixou ficar com medo, né? Ficar abatido por conta do que o filisteu estava falando. E Davi começa a dizer que vai desafiar, né, o gigante Golias. É quando no versículo 32 ele fala: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E Davi foi totalmente destemido. Davi lembrava quem era Deus com ele, né? Quando ele estava cuidando do rebanho, quando no versículo 37 ele fala: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará também das mãos desse filisteu. E mais no versículo lá, mais adiante, no versículo 45, ele diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, em todo o tempo, Davi aqui estava lembrando que Deus era com ele, que ele estava indo não pela carne dele, não por ele mesmo, mas que ele estava indo revestido com todo o poder, com toda a autoridade que o Senhor dos Exércitos, tinha dado a ele. Mas ela frisou bem, a pastora, nesse versículo primeiro que a gente leu, no versículo 16, em que o gigante ia e atormentava o povo dia e noite, ou toda manhã e toda tarde, toda manhã e toda tarde. E nesse versículo, ela enfatizou o gigante Golias como sendo o inimigo. Né? A maneira que o inimigo vem até nós, todos os dias, falando aos nossos ouvidos aquilo que a gente não deveria dar ouvidos, mas ele vem e fala dia após dia. Né? E dependendo da minha situação, dependendo da sua situação, ele fala coisas diferentes, mas coisas que vai te lançar para baixo, coisas que vai fazer você esquecer quem é o Deus que você serve e vai fazer com que você fique com medo, né, do que você está passando, pela circunstância que você está tendo na sua vida. É quando você se esquece, dando ouvidos a Ele, quem é o seu Deus e quem é que está com você, que você se esquece das promessas do Senhor que estão aqui, ditas na palavra dEle. A própria palavra de Deus, ela nos alerta. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, gente, nesses versículos aqui, Paulo está dizendo para a gente que a gente tem armas poderosas no Senhor, né? Para a gente anular esses pensamentos pagãos, esses sofismas, né? Todas essas teorias que vêm, às vezes, nos fazem pensar e repensar a respeito da palavra do Senhor. A gente não tem que viver assim, a gente já tem que saber que a palavra do Senhor é verdadeira. A gente tem que confiar no que o Senhor está aqui falando a nosso respeito, de todas as promessas dele. Então, a gente tem que anular
Qualquer tipo de pensamento de destruição, de morte, né? Toda depressão, todo estilo de vida, contrário ao que diz aqui a palavra do Senhor, a gente tem que anular, a gente não tem que permitir que o inimigo venha nos colocar medo dia após dia. A gente tem armas poderosas, a gente tem oração, né? A gente pode erguer as nossas vozes, o nosso olhar para o alto, pensar no Senhor, falar com Ele, né? Pedir para Ele força e mais força, porque Ele nos dá para a gente conseguir viver aqui, né? E não permitir jamais que venha ficar guardado no nosso coração aquilo que o inimigo está falando a nosso respeito, aquilo que o inimigo está falando de contrário ao que diz os fatos do Evangelho, ao que diz aqui sobre o Senhor, ao que diz sobre tudo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz pra gente, né? E a gente tem que confiar nessa palavra, a gente tem que manter os nossos pensamentos cativo, obedientes ao Senhor, né? A gente tem que pensar nas coisas do alto, como diz lá em Colossenses. A gente não tem que ficar pensando aqui nas coisas terrenas, não. Né? A gente tem que pensar que nós somos cidadãos do céu, que nós temos que pensar realmente segundo a palavra do Senhor, né? Não segundo pensamentos carnais, não segundo os pensamentos que vão nos fazer ficar cada vez mais preso a coisas que não nos levam adiante, porque tudo o Senhor já conquistou, né? Tudo, tudo, tudo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.